No nosso bloco de entrevista de hoje, estamos contando com a presença de Leandro Finelli, que é advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Leandro, é uma satisfação muito grande para o perfil empresarial poder levar hoje uma informação tão importante no momento ímpar. Estão chegando as eleições e muito importante, já deixo aqui esse registro, para que você realmente tenha atenção. Analise com frieza, com razão, o candidato que você pretende colocar como seu representante. Muito cuidado, você que já tem essa prática, Leandro, tão triste de vender o seu voto, isso você está corrompendo, atrapalhando a sua família e várias famílias tocantinenses que merecem muito mais do que está sendo apresentado. Então esse é o momento da gente fazer valer o nosso direito e o nosso dever enquanto cidadão. Então fica o meu registro, o meu apelo para que todos nós, unidos, façamos o nosso voto consciente. E é nesse sentido que o nosso advogado Leandro se predispôs a estar aqui conosco, para a gente conversar sobre um item muito importante que a lei criou, que é a lei do ficha limpa. E ainda algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, e é sobre esse sentido que nós vamos conversar aqui hoje. Leandro, por gentileza, para ficar bem claro a introdução, o que vem a ser a lei do ficha limpa? Rodrigo, a lei do ficha limpa é uma lei que foi criada por um movimento popular instituído no Brasil, e foram angariados para efetivar e concretizar essa legislação mais de 1.300.000 assinaturas. E atendidas as exigências legais em relação às efetivas cumprimentos da Constituição, essa lei foi encaminhada ao Congresso Nacional, onde teve a sua aprovação por unanimidade pelas duas casas, certo? Sendo encaminhada à Presidência da República e, posteriormente, ela foi sancionada, gerando, então, a Lei 135, Lei Complementar 135, mais conhecida como a Lei da Ficha Limpa. E ela vem para moralizar o procedimento eleitoral no nosso país, que ele estava em defasagem, ele estava meio gasto. Então, ela vem nesse sentido, nessa conotação, organizando, através do movimento da sociedade civil, de várias instituições, essa legalização, essa modificação no contexto eleitoral. Leandro, uma questão, até uma frase que foi criada no nosso país e pegou mesmo, a questão da história de tudo acabar em pizza, né? Para quem não conhece essa expressão, quer dizer que apenas não acontece nada. E com a lei do ficha limpa, a coisa ficou assim ou realmente efetivou? Não, Rodrigo, a coisa mudou, porque apesar da lei ter sido criada em junho de 2010, de ter sido aplicada nas eleições de 2010, o STF entendeu que ela seria inconstitucional para aquele pleito. Então ela foi julgada, a sua aplicação ela não teve eficácia em 2010, então nós vamos ter plena efetividade da legislação agora em 2012. Então os principais pontos em que nós podemos considerar que não terminaram em pizza são os fatos de que essa legislação nova, essa legislação que vem agora a vigorar pela Lei 135, mais conhecida como a Lei da Ficha Limpa, ela vem tratar dos crimes promovidos contra a administração pública, ela vem tratar dos crimes, dos atos praticados por políticos que incorreram em improbidade administrativa. Então, ela vem aplicar efetiva reprimenda em casos de renúncia de candidatos, de mandatários, para excusar-se de sua responsabilidade. Então, apesar dela ter sido criada em 2010, ela vem ter a sua efetiva aplicação agora em 2012. E ela não vai ter o porquê de terminar em pizza, pelo fato de que hoje o político está muito mais voltado, muito mais atencioso nessa questão. Um dos percalços que poderia criar que vai criar um grande imbróglio é o fato de que políticos ou mandatários que tiveram suas contas públicas rejeitadas, certo? Uma vez que elas foram julgadas e tiveram o seu trânsito em julgado, ou foram proferidas por um colegiado, elas vão esse político ele vai ter uma certa dificuldade em relação à quitação eleitoral e automaticamente ao registro de sua candidatura. Tá? Leandro, é um ponto que eu recebo muitos e-mails, as pessoas, até por esse motivo a gente fez o convite, é a questão, as pessoas têm muita dúvida com relação ao prazo que esse político fica fora. Né? Como é que funciona isso, Leandro? Assim, o cara sujou o nome, ele pode voltar daqui quanto tempo, ou não pode voltar? Como é que é isso, por favor?
Olha só, Rodrigo, a lei, antigamente, ela previa um prazo de inelegibilidade de 3 anos, a partir do julgamento da ação. Com essa modificação imposta pela Lei Complementar 135, que trata das questões de inelegibilidade, esse prazo foi ampliado para 8 anos. E essa questão já foi discutida, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo já entendeu que a lei não viola o princípio que considera qualquer pessoa inocente até que ela seja condenada de forma definitiva, ou seja, que tenha o seu trânsito em julgado, certo? Ok. Nós continuamos esse assunto, o Estado só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de Leandro Finelli, que é advogado e especialista em direito eleitoral. Nós já demos uma premissa, introdução com relação à ficha limpa. Agora um ponto interessante que foi aprovado na semana, a questão do problema dos candidatos com as contas de campanha. Como é que ficou essa história? Veja bem, esse seria um dos pontos primordiais em relação aos casos de inelegibilidade. Ele já tinha sido incluso na resolução do TSE, porém, no julgamento realizado na noite de ontem, o TSE entendeu, através de um pedido de reconsideração na instrução 154-264, que basta o candidato apresentar as contas em tempo hábil, ou seja, prestar as contas dentro do prazo previsto na legislação, que ele não incorre no quesito da inelegibilidade. Com isso, ele vai poder adquirir a sua certidão de quitação eleitoral e automaticamente o seu registro de candidatura. Seria o ponto primordial onde incorreriam grande parte dos candidatos ao pleito de 2012. Porém, o TSE, com esse entendimento que respaldou em uma votação de 4-3, ele divulgou essa tese, esse tema, e manteve o posicionamento de que basta a apresentação de suas contas em tempo hábil. Tá? Eu fico aqui me questionando, Leandro, é lógico, uma opinião minha enquanto cidadão, mas assim, não pode ajudar tanto não, na minha opinião. Acho que a pessoa que se predispõe a representar o povo e não consegue se organizar nem antes de entrar, Ave Maria depois, né? Então, eu espero que para frente essas leis sejam cada vez mais rigorosas para que a gente realmente tenha representantes à nossa altura e que sejam pessoas organizadas e comprometidas com o mesmo para que possam honrar o dinheiro público. Leandro, um outro ponto importante, qual o impacto que você acredita que a lei do ficha limpa venha a gerar agora? Veja bem, o impacto ele vai ser visto em médio e longo prazo. Médio prazo por quê? Como eu já disse, a lei ela foi criada em junho de 2010. Teve a sua aplicação nas eleições de 2010, questionada posteriormente, o STF derrubou. Então nós temos, de 2010 a 2012, nós temos julgados que se transformaram em jurisprudências. Essas jurisprudências vão servir de respaldo para que os operadores do direito eleitoral manuseiem todo um transcurso de ações, seja por parte do judiciário, na questão eleitoral, seja por parte dos operadores privados, para que se efetive com plenitude a lei de ficha limpa, nessa eleição agora de 2012. Em questões futuras, ela vem demonstrar que o político, o futuro mandatário, ele deve respaldar, ele deve aplicar o recurso público com mais benevolência, ele deve aplicar o recurso público de forma que ele não venha a ter problemas, seja de improbidade, seja problemas de irregularidades em sua prestação de contas, para evitar uma possível impossibilidade de registro de sua candidatura futuramente. Tá? Então nós teremos essa questão a médio e longo prazo, que nós poderemos presenciar agora com efetividade nas eleições de 2012. Outra coisa importante que ainda gera muita dúvida, a lei não se aplica a quais políticos? Veja bem, a lei 135, ela, em seu artigo 2º, ela traz um rol bastante amplo e taxativo dos dispositivos relacionados à aplicação de sanções. Então, para nós falarmos em políticos que não se enquadram,
seria o mesmo que falar dos políticos que não incorrem nesses delitos impostos pelo artigo 2º, tais como terem condenação criminal transitada em julgado ou proferida por um órgão colegiado, não terem suas contas rejeitadas por questões de improbidade administrativa, não ter contra a sua pessoa qualquer tipo de processo eleitoral que gere a sua condenação e assim tenha o seu trânsito em julgado. Então o rol é bastante taxativo, ele se encontra no artigo 2º, ele é muito amplo e ele vislumbra essa questão de distanciar o bom e o ruim, para que nós possamos, no futuro, concatenarmos essas ideias e, assim, termos políticos com capacidade, com qualidade, que atendam os anseios da população. Torcemos para isso. Olha, se você ficou ainda com alguma dúvida, mande um e-mail para a gente, com certeza o Perfil Empresarial estará respondendo aqui no ar para você. Anote por gentileza. É perfilempresarial.br@gmail.com. Mande para a gente, eu faço compromisso de a gente estar respondendo isso em próximos programas. Conversamos hoje com o Leandro Finelli, advogado especialista em direito eleitoral. Obrigado, Leandro. Eu queria agradecer, muito obrigado ao convite e estou à disposição para qualquer questionamento futuro. Continuamos no Estado Só.